Salmo de número 32. A felicidade do homem perdoado e a exortação ao arrependimento. Amém? Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido todo dia. Amém? Meus amados e queridos irmãos, amigos, a gente está diante de um número de pessoas, podemos dizer, nos dias atuais, bem intelectuais dentro da Assembleia de Deus. Eu fico pensando alguma coisa que só a eternidade nos responderá. Porque Deus pegar um homem como a minha pessoa, não alfabetizado, com apenas 15 dias de escola, e tirar lá do lamaçal e dizer: eu vou te levantar por este Brasil e fora dele. Eu me lembro certa feita, mais ou menos há 20 anos atrás, quando eu testemunhava numa rede de televisão no Canadá, e dava o meu testemunho naquela rede de televisão, naquela certa feita, e alguém olhava e dizia: só Deus pode fazer isto. Deus faz diferença. Amém? Deus faz diferença. Sou um garoto que pode dizer, nasci na zona rural, em uma fazenda, bem longe dos grandes centros, das grandes metrópoles. Mas aos 11 ou menos dos 11 anos de idade, as coisas deram uma viravolta tão grande, mas tão grande, e eu paguei um preço tão caro, mas a misericórdia de Deus também foi muito maior, e me alcança no fundo do poço, e do fundo do túnel eu vejo uma luz brilhar, e esta luz me resgata e me tira de lá, e uma mão forte e poderosa me coloca de pé para exaltar este grande e poderoso Deus. Às vezes alguém me perguntam ou interrogam dizendo: o senhor não tem assim acanhamento, nenhuma timidez em às vezes pregar diante de pessoas de níveis, um poliglota? Eu disse: não senhores, porque o mesmo Deus que usa eles é o mesmo que usa a mim. O mesmo Deus que usou o grande peixe para transportar o profeta Jonas foi o mesmo pequeno peixe, aleluia, que usou com a moeda na boca para pagar os impostos de Pedro. É o mesmo Deus. Amém? O Deus que usa os grandes é o mesmo que usa os pequenos. O mesmo Deus que tem promessa na vida do pequeno é o mesmo Deus que tem promessa na vida dos grandes. E operando Ele, quem impedirá? Meus amados irmãos, não sou de uma família, ou não nasci num lar evangélico. Sou de uma família carola, de um lar bem idólatra. Meu pai era presidente da Igreja Católica. Meu irmão mais velho era o tesoureiro da igreja. E eu, aos 7 anos de idade, era leiroeiro ou gritador de leilões e de prenda no coreto da Igreja Católica. A nossa casa no sítio era uma fazenda de 300 alqueires. Havia um salão quase mais ou menos do tamanho desta igreja, aonde havia um cassino ou noite de jogatina. Havia um salão de baile e uma outra área repartida ou reservada para o catira. Meu pai e o meu avô era catireiro. E ali criei naquele ambiente, podemos dizer assim, um pouco agitado, para não dizer mundano e badalado. E agora, quando eu chego à idade menos dos 11 anos, meu pai e a minha mãe e o meu avô, com 95 anos de idade, entra pela primeira vez na Igreja Assembleia de Deus e ouve pela primeira vez
a explanação e a pregação da palavra de Deus, e ali o meu pai e a minha mãe e o meu avô rende-se aos pés do Senhor Jesus. Estamos em 7 irmãos, porém estávamos convidados para uma outra festa de aniversário, e quando o pai chega depois das 10 horas ou às 22 horas da noite, reúne os filhos e alguns empregados da fazenda que estavam no culto e que vinham do aniversário em um caminhão. Meu pai para na porta daquele cassino, abre, coloca os filhos para dentro, coloca a família, os empregados, e disse: a partir de hoje as coisas vão mudar nesta propriedade. A partir de hoje não vai ter mais jogo, a partir de hoje não terá mais catira, a partir de hoje não haverá mais baile, porque a partir de hoje esse local será transformado em uma igreja, aonde o nome de Deus será glorificado e exaltado. Quando meu pai disse isto, era bem próximo, eu corri até em casa, e era bem assim, era só abrir a porta, já entrava no corredor da casa, e na vigota da sala, meu pai fazia coleções de arma de fogo, e havia uma carabina conhecida para os antigos, carabina do Papa Amarelo. Alguém deve saber o que eu estou falando, que calçava bala 38. E eu peguei uma carabina daquela porque sabia que sempre ficava carregada, já com bala, podemos dizer, na linguagem, na agulha. E disse ao meu pai: então é melhor me matar, porque eu prefiro morrer do que ter um pai e uma mãe crente. Mas Deus já tinha feito uma grande obra na vida do meu pai. Sistema militar, homem que não levava desaforo de homem nem de filho, mas o Deus que começa a boa obra, Ele aperfeiçoa. E o meu pai agora chorando pega aquela arma de fogo, coloca assim na esquina, na quadra, podemos dizer, da sala, e disse: meu filho, se você pudesse saber, entender, compreender como é bom ser crente. E eu disse: se é bom ser crente, o senhor continua na igreja, porque eu vou deixar esta casa, e o dia em que o senhor repartir a herança, tem um filho a menos para o senhor repartir esta propriedade, pai, porque eu pretendo nunca mais pisar os pés e colocar o pé nesta propriedade, porque é muito vergonhoso nós tão bem de vida e o senhor entrar numa igrejinha pobre que era coberta na época de folha de coqueiro, chão batido. Aleluia! Esse Deus, Ele é Deus em todos os aspectos da nossa vida. E no dia seguinte, meu pai então dizia à minha mãe: esse menino, ele não tem estudo, ele só conhece laço, morão de cerca, pouso de boiada, traia de arreio e coisa assim. Ele nunca conheceu uma cidade grande. Ele vai dar uma volta e daqui 2 dias ele está de volta. Eu reuni as minhas tropas. Eu tinha 12 traias de arreio, que vocês podem pensar, para quem conhece de traia de arreio, com badrama, com pelego, com peiteira, tudo de argola de prata, 2 cargueiros, 20 burros de tropa de estrada, fora os animais de madrinha de estrada, 2 sinueiros e algumas outras traias. E quando eu ajuntava tudo,